Oi, cá estou eu. Hoje vai ser mitologia grega. Eu sei que tem gente que não gosta tanto, tem gente que gosta mais de história, biografias, mas a nossa aula é de história e mitologia grega. Então, depois de uma guerra civil espanhola, de tantas mortes, de tanto horror, é bom a gente relaxar. Então, agora é a história de um grande amor, de Orfeu e Eurídice. Bom, primeiro eu vou falar quem é esse Orfeu. Orfeu era filho de Apolo, o deus Sol, o deus da música, o deus dos oráculos, e Calíope, uma das 9 musas, a musa da poesia épica. Bom, já falei para vocês quem eram as 9 musas. As 9 musas eram filhas de Zeus com a Titânide, deusa da memória, Mnemosine. Bom, então voltando a Calíope. E essas 9 musas, né, até hoje a musa inspiradora, essas 9 musas tinham seu templo em Museion, por isso que vai dar origem ao museu, já falei sobre isso, e elas foram e são as inspiradoras, vamos dizer assim, dos artistas e cientistas, tá? Bom, e essa Calíope, que teve um romance com Apolo, e desse romance nasceu Orfeu. É considerada a mais sábia das musas, tá? Ela é, como eu falei, é a ninfa, a musa da poesia épica, tá? O que é poesia épica? É uma poesia, logicamente, formada de versos que tem uma ação heróica. É uma epopeia. A poesia épica é uma epopeia. Tem vários na história. Em versos contam uma ação heróica ou várias ações heróicas, né? A epopeia que nós conhecemos na língua portuguesa grandiosa é os Lusíadas de Camões, tá? Que tem mais de 8.000 versos e mostra e conta a empreitada das grandes navegações portuguesas. E nesses acontecimentos históricos que estão nos Lusíadas, também tem muitas menções mitológicas, tá? A mitologia está presente nos Lusíadas todo. Ele fala da ira de Baco, Dionísio na Grécia. Ele fala da afeição, do carinho da Vênus, que desejou boa sorte aos navegantes portugueses. E também Camões fala da Calíope, a musa da poesia épica. Camões, nos Lusíadas, pede a Calíope inspiração para melhor contar a história de Portugal, a história dos descobrimentos portugueses, das aventuras portuguesas, ao rei de Melinde, tá? Então, Calíope está presente também nos Lusíadas, na epopeia, os Lusíadas de Camões, tá? Bom, voltando, então, imagina, o Apolo, vocês lembram? Ele tocava a sua lira no Monte Olimpo e as 9 musas dançavam e cantavam em volta dele, tá? Então, ele era o mestre da lira, vamos dizer assim. E aí, Orfeu herdou dos 2 pais. Herdou o talento pela música, pelo tocar a lira do pai e o canto da mãe, a inspiração, né, da poesia da mãe. Então, conta-se que Orfeu ganhou a lira do pai. Então, através dessa inspiração do pai e da mãe, ele tocava divinamente. Ele tocava tão divinamente que, segundo a mitologia, os pássaros paravam de voar e de cantar para ouvir o Orfeu tocar a sua lira e cantar, porque ele cantava e tocava. As feras, os animais selvagens, quando estavam naquela briga, eles paravam de brigar, paravam de se enfrentar para ouvir Orfeu tocar a sua lira e cantar. Bom, a todos encantava. Todos ficavam encantados com o canto de Orfeu. Agora, ele conheceu um dia Eurídice e se apaixonou e resolveu casar com ela.
Quem é Eurídice? Eurídice era uma ninfa. Ninfa é uma espécie de fada, é uma divindade que habita as florestas, os lagos, os bosques, tá? Eles se apaixonaram e casaram. Um amor sem limites. Diz a mitologia que no casamento, naquela época, o deus do casamento, que era Himeneu, tinha que estar presente na cerimônia, tá? O Himeneu era filho de Afrodite e com Apolo. E se Himeneu não comparecesse aos casamentos, o casamento fracassaria. Então, todos os casamentos, eles evocavam a presença de Himeneu. E ele foi no casamento de Orfeu e Eurídice. Só que algo aconteceu no casamento que deu augúrios, presságios péssimos. O que é que aconteceu? O Himeneu ficava com uma tocha, né? Uma tocha na hora da cerimônia. E aquela fumaça da tocha foi tão forte, mas tão forte, que os noivos não paravam de lacrimejar. Segundo os presentes, segundo os que estavam lá, disse que isso era um péssimo presságio para o casamento deles. Mas eles estavam tão felizes que nem ligaram. Tempos depois, a Eurídice estava com as amigas dela, as ninfas, num bosque, folhando flores, dançando, quando um homem, um jovem, de longe, olhou as ninfas naquela situação, dançando, colhendo flores, e olhou a Eurídice e se apaixonou na hora por ela, uma paixão avassaladora. Diz que durante muitos dias ele ia lá, ficava atrás da árvore e olhava a Eurídice. Até que um dia ela se afastou um pouco do grupo e ele tentou agarrá-la, conquistá-la. Eu te amo, eu faço qualquer coisa pelo teu amor. Bom, ela ficou horrorizada, não aceitou logicamente aquele assédio e saiu correndo do cara que estava querendo agarrá-la. E na fuga, ela pisou numa cobra venenosa, a cobra pisou seu pé e ela morreu. E ela então foi para o mundo dos mortos, o mundo de Hades. Bom, quem é esse Aristeu? Aristeu é o pai da apicultura. Ele foi incumbido de criar as abelhas para a humanidade. Uma incumbência de Zeus. Ele era filho de uma ninfa do rio chamada Cirene, tá? Mas vamos parar por aí. Ele era pai da apicultura, criador de abelhas, filho da ninfa do rio Cirene. Tá. Voltando. Orfeu, quando viu que a esposa, né, a paixão da vida dele, foi para o mundo dos mortos, ficou transtornado de dor. Agora, em vez de cantarem, todos pararem, os pássaros pararem, as feras pararem de brigar para ouvir, todos paravam para chorar. De tanta dor que Orfeu transmitia na sua lira e no seu canto. Todos choraram, todos choravam diante daqueles lamentos, daquela dor terrível que ele deixava passar. Então, há duas versões. Uma diz assim, que um amigo chegou para ele e disse assim, por que você vai ficar a vida inteira nesses lamentos? Você é filho de Apolo, vai tentar ir no mundo dos mortos e tenta pedir, implorar para o Hades, deixar a tua esposa voltar para o mundo dos vivos. Ela foi muito jovem. Vai lá e pede. Outra versão de que ele mesmo chegou a essa conclusão. Eu vou lá e vou implorar para a Hades, para dar uma chance para a minha esposa. Bom, como é que ele ia entrar? Como é que ele ia pegar a barca de Caronte? Como é que ele ia enfrentar o Cérbero na entrada do mundo dos mortos? Com a sua lira. Ele pegou a lira. Quando chegou perto da barca de Caronte, que atravessava o rio Estige para chegar na entrada do mundo dos mortos, e tocou e cantou a sua desdita, o seu sofrimento, e cantou de um jeito tão peculiar, tão diferente, tão de sofrimento, que o próprio Caronte, que era durão, fingiu que não viu e deixou entrar na barca. Atravessou o rio Estige, chegou lá na entrada do mundo dos mortos, onde estava o cão
3 cabeças, o Cérbero. E aí o que ele fez? Pegou a lira e tocou, e mostrou o seu sofrimento. O cão ficou tão emocionado, aquela fera ficou tão emocionado, fingiu que dormiu e ele passou e entrou no mundo dos mortos. Bom, para chegar onde estava Hades e a esposa Perséfone, a rainha, a deusa dos mortos, ele teve que passar por muitos patamares, já falei, né? Muitos, até que chegou na frente do Hades e da sua esposa Perséfone. Ele ficou bravo. Como o mortal chega aqui no mundo dos mortos, no submundo? Como Caronte deixou você entrar? Como Cérbero deixou você entrar? E aí o que ele fez? Pegou a sua lira e tocou, mostrou seu lamento, sua história, pediu clemência, dá uma chance para sua esposa, que tiveram casados tão pouco tempo, que fizeram uma... Bom, a Perséfone, a deusa do mundo dos mortos, começou a chorar de tão emocionada, e o próprio Hades ficou emocionado. E aí a Perséfone, dá uma chance, eu nunca vi um mortal sofrer tanto, dá uma chance para esse homem. Mas, como os deuses não dão ponto sem nó, ponto sem nó, depois eu explico por quê, ele falou, tudo bem, eu vou deixar você levar a sua Eurídice, com uma condição. Você vai na frente, ela vai atrás. Você só vai vê-la quando sair do mundo dos mortos, quando estiver lá fora no mundo dos vivos. Não olha para trás. Ele agradeceu, ficou feliz. Ai, que bom, que bom. Bom, mas já falei, o trajeto era longo. Era longo. Quando chegou numa hora, ele não ouvia os passos da Eurídice. E aí, instintivamente, sem querer, olhou para trás. Quando olhou para trás, ela desapareceu. E aí ele foi expulso do mundo dos mortos. Chegou cá fora, o desespero foi maior ainda. Ele perdeu a Eurídice 2 vezes. Desespero total, amargura, entregue à dor. Já nem tocava, não olhava para ninguém, ficou ali jogado, feito um trapo, sabe? E queria morrer, porque queria ir para o mundo dos mortos ter com a sua amada esposa. Nisso passaram umas ninfas e o viram aquele jovem lindo, acharam que desperdício, só por causa que a mulher morreu, ele merece uma chance de ser feliz. Quem eram essas jovens? Essas ninfas eram as Mênades. Quem eram as Mênades? Eram umas ninfas seguidoras de Baco, então eram chamadas também de bacantes. Essas ninfas eram selvagens, sem raciocínio claro. Elas, nas procissões que seguiam Dionísio, né, o Baco, elas completamente selvagens. Então, elas não tinham, assim, nenhuma bondade, as Mênades. Então, tentaram conquistá-lo, uma a uma. Uma foi lá, ele nem olhou. Outra nem olhou. Desprezo total. Elas ficaram muito mal. Como desprezar nós, ninfas, belas, jovens? Esse cara merece um castigo. O que é que elas fizeram? Elas eram selvagens, eram as bacantes. Começaram a jogar pedra no infeliz do Aristeu. Do Eurídice. Aí toca jogar pedras, joga e ele morreu. Quando ele morreu, elas pegaram, cortaram em pedacinhos e jogaram ali em volta, os pedaços do Orfeu. Aí conta-se que as 9 musas, inclusive a mãe, que era a Calíope, chorando, foram ali, reuniram todos os pedacinhos do Orfeu e enterraram no Monte Olimpo, tá? E aí, mas cadê o Orfeu? Orfeu foi para o mundo dos mortos e se uniu a Eurídice e foram felizes para sempre. Mas voltando a Aristeu, lembra do Aristeu, pai da apicultura? Aquele que provocou a morte de Eurídice? Então, esse Aristeu não sabia que ele tinha provocado a morte de Eurídice, não sabia. Voltou para sua casa e quando chegou lá, viu todas as suas abelhas mortas, não tinha uma viva.
Era a paixão da vida dele também. Ele foi incumbido pelos Zeus para ser o criador das abelhas, o primeiro apicultor. Então, quando ele viu, ele ficou desesperado. Como? Eu não fiz nada errado. Como que as minhas abelhas morreram? Que contas eu vou dar a Zeus? Eu sempre as tratei bem. Tá, ficou desesperado e resolveu ir ter com a mãe. A mãe era Cirene, era uma ninfa dos rios. Então, ele foi lá, chamou a mãe. Mãe, não sei o que aconteceu, eu não fiz nada. Aí ela, também não sabia o que tinha acontecido, falou, só tem um jeito. Você vai procurar Proteu, que é um profeta, um adivinho. Ele é conhecedor do presente, do passado, do presente e do futuro. Só que tem uma coisa. Ele mora no mar e cuida de um rebanho de focas. Ele é muito amigo de Poseidon, deus dos mares. Mas de vez em quando, ele vem na praia, sai do mar com as focas, bota as focas tomando sol e ele vai para a sua gruta dormir. Então, é aí que você tem que entrar. Quando ele estiver dormindo, você o amarra, porque ele não dá presságio para ninguém. Ele não fala para ninguém do passado, presente e futuro. Ele não fala, ele se nega a falar com qualquer pessoa. Aí, quando ele estiver amarrado, o que ele vai fazer? Ele tem esses poderes, vai se transformar num leão, vai se transformar num javali. Você não tenha medo, porque ele está amarrado. Não tenha medo. Aí, depois, quando ele ficar cansado, você diz por que você o amarrou. O que é que você quer dele. E assim foi. Ele esperou o Proteu sair do mar com as suas focas, foi lá para a gruta, foi dormir uma soneca, e aí ele o amarrou. Quando ele acordou, quem é você? O que você quer de mim? E se transformou, como a mãe falou, num leão, num javali. E ele, não tenho medo, eu quero uma resposta sua. Aí depois, quando ele cansou, ele falou assim, o que você quer? Ele falou, eu quero saber por que as minhas abelhas morreram. Eu não fiz nada. Eu sempre tratei-as bem, eu sempre cumpri o que o Zeus me mandou fazer. Aí ele olhou para ele, olhou e disse assim, você provocou indiretamente a morte de Eurídice, aquela jovem que você tentou agarrar. E as amigas dela, as ninfas, quando viram que a amiga morreu, Eurídice, elas foram nas tuas colmeias e mataram todas as tuas abelhas como castigo de você tirar Eurídice do seu convívio. Mas eu não sabia, foi porque, eu sei, mas acontece que elas se vingaram da morte da amiga. E agora, o que eu faço? Eu faço qualquer coisa, Ele falou assim, agora você vai fazer o seguinte, você vai pegar 4 vacas e 4 touros da melhor qualidade, fazer um altar de sacrifício e queimar as 4 vacas e os 4 touros em cima do altar. Depois pegar as suas carcaças e colocar no meio do bosque e cobrir com folhas. E se afastar durante 9 dias. Nesses 9 dias, vocês têm que fazer muitas homenagens fúnebres. Muitas rezas. E aí, depois de 9 dias, se você fizer isso tudo direitinho, você volta lá para ver as carcaças desses animais. Ele agradeceu muito, foi embora. E quando chegou lá, fez tudo direitinho. Depois de 9 dias, chegou lá e estava aquelas carcaças, pareciam colmeias de tantas abelhas. Ele ficou muito feliz, agradeceu aos deuses e continuou a cuidar das suas abelhas. Gente, quando eu dava aula, principalmente na escola estadual, Seminário Nossa Senhora da Glória. Não sei se alguém vai ver no YouTube, algum ex-aluno meu. Eu tenho contato com alguns, não todos, porque eu cheguei a ter 10 classes, cheguei a ter 400 alunos no ano. Então é impossível. Primeiro eu lembrar de todos os nomes. Eu sempre falo, a gente lembra dos ótimos alunos e dos piores. Os médios a gente nunca lembra, mas eu lembro de uma coisa que eu não esqueço. Que já estou ficando velhinha e não esqueço. Eu adoro mitologia grega, vocês já devem ter percebido. E eu
costumava contar várias histórias da mitologia grega e falava para os alunos, principalmente da 6ª série, vocês vão escolher uma história, vocês vão se dividir em grupo e vão me apresentar uma representação teatral de cada uma dessas histórias. E eu vou dar 2 notas, uma pela parte escrita, né, pelo roteiro, e outra parte pela apresentação. Gente, foram peças, os alunos que lembrarem não devem esquecer. Uma vez eu fui no banco e o caixa do banco do Bradesco chegou assim, professora, eu fiz o Minotauro com a senhora. Ah, já pai de 3 filhos, eu fiz o Minotauro com a senhora. Outra vez encontrei uma menina, eu fiz a Eurídice com a senhora. Então, conforme eles lembram, eu também lembro. E eu lembro da apresentação de Orfeu e Eurídice, de um grupo. Foram várias apresentações, mas eu tenho as fotos desses meninos. Na época não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha nada dessas facilidades. Então era tudo com máquina fotográfica. E eu vi que uma mãe, né, tirou fotos e eu pedi os negativos e tirei. Tem um monte, tem mais, quase 100 fotos dessas apresentações. Porque eu dizia assim, as mais bonitas vão se apresentar no final do ano para a escola inteira. E acontecia, tá? Eu vou mostrar para vocês a apresentação na sala de aula desse grupo de Orfeu e Eurídice. Olha aqui. Olha. Eles faziam cenários. Olha. Olha. Ó. Olha o Orfeu. Fizeram até uma lira, tá? Então, eu tenho muitas fotos dessas apresentações. Houve uma vez que foi o cavalo de Troia, né? A guerra de Troia. E teve um menino que o pai era marceneiro e fez um cavalo de madeira enorme que ficou na história. Então, até hoje, eu tenho muitas fotos e muitas lembranças maravilhosas dessas histórias da mitologia grega. E volta e meia encontro alunos com 30 anos, 30 e poucos anos, e falam, eu fiz essa peça com a senhora, eu nunca esqueci. Tá? Isso é gratificante. O magistério, gente, para quem ama o que faz, não tem profissão mais gratificante. Pena que está no jeito que está, mas satisfaz. As alegrias são muito maiores. Gente, vou ficar por aqui. Beijos. E hoje eu tenho um grupo de meninas com mais de 60 anos que me fazem muito feliz. Quer dizer, eu comecei novinha e estou terminando velhinha com o mesmo gosto do magistério. Gente, não tem felicidade maior. Beijos!